A paz do Senhor Jesus. Que bênção que vocês estão aí do outro lado mais uma vez. Isso significa que você está avançando, está perseverando, está conseguindo assimilar mais uma aula em nome de Jesus. Quero que você, desde já, pegue o seu caderno para as devidas anotações, apontamentos, a sua caneta ungida, pegue o seu copo com água, prefira água. Prefira água, água hidrata, é bênção. Também pegue o seu livro. Você tem o seu livro? Ó o nosso livro. Deus abençoe a Papelaria Magazine aqui em Santa Bárbara do Oeste. Deus abençoe a todos. Também pegue as suas versões bíblicas, plural, para que haja comparação. Eu já falei essa questão e vou falar um pouquinho no final deste livro sobre a questão dos manuscritos originais, das boas versões. Vamos continuar conservando as antigas e boas versões. Eu já falei um pouquinho dos porquês. Quem está estudando comigo, dei uma aula específica no núcleo aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Igreja Sede Assembleia de Deus, Firmes na Rocha, cujo pastor-presidente é o pastor Rafael, e também a Jéssica Guimarães, e nós falamos sobre versões bíblicas e os originais. Muitos alunos, e por que não dizer, professores não sabem. E aí precisa de haver essa lógica de um porquê que nós ainda conservamos uma corrigida fiel. É muito importante você também entender essa pauta. Nós estamos falando aqui vamos entrar falando dos profetas maiores e menores. A partir desse momento, eu preciso que você entenda aí do outro lado que é uma forma sintetizada de falar sobre os profetas maiores e maiores. Na página no 21, eu deixo bem no meio da página, no terceiro parágrafo precisamente, a mensagem de cada profeta, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Depois eu falo uma biografia sintetizada desses profetas maiores. Eu preciso que você entenda sobre isso daqui também, irmãos. É para que enriqueça aí o seu conhecimento sobre o Antigo Testamento e falando um pouco sobre os profetas maiores e menores. Isso daqui é de suma importância. Lembrando vocês, irmãos, claro que Deus não faz acepção dos maiores e de menores, ok? Essa nomenclatura profetas maiores e menores foi dada por Agostinho de Hipona, o dito Santo Agostinho, homem que viveu aí 354 aproximadamente até 430. Ele lançou esse termo, profetas maiores e menores. Isso não tem nada a ver com uma preferência, uma acepção de Deus. E justamente profetas maiores, pela extensão do seu ministério e consequência também, isso é natural, da extensividade dos seus respectivos livros. Tem um maior conteúdo, um tempo maior também de ministério. Somente isso daí. Óbvio que tanto os profetas maiores como menores foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. São livros canônicos, palavra de Deus. O primeiro profeta que aparece na Bíblia, no começo da Bíblia, é importante você frisar e anotar, é Abraão. No capítulo de Gênesis, versículo de número 7. Vamos lá. Gênesis 20 e versículo de número 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Profeta é. Então, Abraão também foi profeta. Abraão foi profeta de Deus. É importante você ressaltar a primeira vez que aparece na Bíblia, em Gênesis, o termo profeta. Você vai ver também que Moisés é chamado de profeta. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a seguir. Porém, o primeiro profeta, aquele que profetizou algo, é Enoque. Uau, Enoque? Mas aonde está isso? Está em Gênesis. Você acabou de falar que a primeira vez que aparece a palavra profeta é em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Quando você recorre lá para o finalzinho da Bíblia,
um livro antes de Apocalipse, do Apocalipse, livro também inspirado, Judas 14 vai dizer o seguinte: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. É uma profecia um tanto até escatológica. E Enoque também profetizou. Então precisamos de entender, a primeira vez que aparece foi em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Moisés também aparece com essa nomenclatura literal. Em Deuteronômio, capítulo 18, do 15 a seguir. Primeiro profeta a ser dito foi Enoque, conforme Judas 14. Ok, irmãos? Lembrando os irmãos aqui, Deus nunca fez acepção de pessoa. É uma palavra um tanto polêmica. Deus usa também mulheres com certeza absoluta, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Esse Deus é um Deus imutável. O mesmo Deus que operara no Antigo Testamento também continua operando na Nova Aliança e conosco. Ele não mudou. Senão você vai jogar fora, quebrar um dos seus atributos incomunicáveis, que é a imutabilidade. Deus não muda. Pelo amor de Deus, você vai ver que tem algumas pessoas desavisadas ou ignorantes no que tange conhecimento, falando que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. E o Deus do Novo Testamento não é um Deus irado. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele não tem mudanças. É o mesmo Deus que continua operando. Lembrando, eu preciso de retroceder alguns segundos atrás, onde eu falei que Deus também usou profetas do Antigo Testamento do sexo feminino. Exemplo, Miriam. Êxodo capítulo 14, versículo 20. Miriam também era profeta de Deus. Está lá. Usou Débora. Na era dos juízes. Hulda. Segundo Reis, capítulo 20. Hulda também. Profetizas. Débora, Miriam e etc. Mas eu preciso de dar esse subsídio importante. Porque dá um olhar, claro que muito míope, de que Deus não usava mulheres, nem no Antigo, nem no Novo, e só homens. Mulheres também. Deus continua usando profetas do sexo feminino na atual conjectura que estamos vivendo. Então, irmãos, você aí do outro lado precisa de entender que Deus continua levantando profetas também do nosso dia. Tinha especificações e os porquês que Deus levantava profetas no Antigo Testamento. E eu queria que você recorresse comigo aqui à lousa. Por favor, venha comigo. Mais que um profeta, você é atalaia de Deus. Mais que um profeta, você é atalaia de Deus. Vou ler, vou voltar para a lousa. Vamos ler. Ezequiel, nós estamos falando também dos profetas, vou tentar fazer essa ligação sempre com o objeto de estudo. São os profetas maiores em questão. Ezequiel, no capítulo de número 37, você está anotando? E o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: então profetizei como se deu ordem, houve um ruído, 37:7, enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram a cada osso ao seu osso. Amados, claro que você se lembra sobre o Espírito Santo levando o profeta em espírito e dando a ele uma visão no meio de um cemitério, o Vale dos Ossos Secos, que você já pregou, já ensinou e já ouviu muito isso daí. Mas Deus levanta profetas também nos momentos mais difíceis. Tanto Isaías como Jeremias, os profetas maiores, enfim. Nessa ocasião, ele levou em espírito o profeta Ezequiel e falou: profetiza esses ossos. E é o que acontece também. Não espere facilidade. No mesmo livro, nós vamos para Ezequiel, capítulo 3. Está anotando? Eu espero que você tenha anotado. Esse não está na lousa. Calma que nós vamos voltar para a lousa.
3:18. Êxodo 3:18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Não avisando tu, não falando para avisar, o ímpio acerca do seu caminho, ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu vou requerer. Pesado essa palavra. Eu comecei falando que um profeta também é um atalaia, tanto nos moldes do Antigo Testamento, como no Novo Testamento e o tempo que nós estamos vivendo. Você é um atalaia de Deus, alguém que deve e foi levantado para avisar. É claro, irmãos, que eu vou tentar, para não ser tão cansativo nessa aula, que tem uma série de informações importantes, nessa base dessa introdução, do cerne aqui para falar dos profetas, especificamente do Antigo Testamento. Deus continua levantando homens e mulheres para avisar de algo sobre a salvação. Nós precisamos de falar mais sobre a salvação. Estamos tirando essa mensagem riquíssima, dever de todo cristão, independente se você tem o dom ministerial, Efésios 4:11, ou o dom congregacional, nomenclatura particular minha que estou usando para fazer a distinção entre o dom que você recebe, o dom de profecia. Diga-se de passagem, esse dom é momentâneo, não estou falando do Espírito Santo como morada. O Espírito Santo mora no crente arrependido, aquele que aceitou, que é salvo, que aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porém, ele dá dons aos homens, e o dom ministeriais, que são para alguns, que está ali em Efésios 4:11. Mas no que tange a chamada, quando aceita Jesus Cristo, é um dever do cristão. Você que está aí do outro lado, entrando com uma série de desculpas, quem sabe que essa palavra chegue a outras pessoas. Você tem o dever, e vou aqui, irmãos, espremer mais um pouquinho, provocar você do outro lado. Você tem a obrigação de pregar sobre Jesus Cristo ao seu amigo de escola. Eles sabem, independente de idade, viu? 13, 10, 8, 9 anos, 30 anos, está fazendo uma faculdade. As pessoas, os seus colegas de trabalho, de escola, da rua, sabem que você é um atalaia. O testemunho é muito importante, mas as palavras também, eu não consigo dissociar. Você precisa de continuar falando mais de Jesus Cristo, que ele ainda continua salvando. É para isso que nós fomos levantados. Nós somos atalaia. E eu li esse versículo de 3:18 para falar o seguinte. Aqui, para os queridos advogados, entre eles, eu vou ressaltar aqui o doutor Tiago Arruda. Meu querido doutor Tiago Arruda. Deus abençoe o senhor. Mankelly. Deus abençoe toda a sua família. Pessoas que nos ajudam. E o doutor Tiago vai explicar muito melhor do que eu esse ponto. É a questão do crime de omissão declarado aqui em Ezequiel 3:18. Você sabe fazer algo para salvar alguém, você pode salvar alguém através das suas ações e não faz. Um exemplo, é como, por exemplo, um salva-vidas numa praia, num ambiente de recreação, num clube, e ele está vendo alguém ali se afogando, ele é salva-vidas, e ele não salva por negligência, não quer salvar. Ele acaba respondendo por um crime de omissão. Outro exemplo, você deixa o seu filho ou a sua filha recém-nascida, criancinha, aos cuidados de alguém. E esse alguém, por negligência, deixa a criança, isso daqui é uma hipótese, obviamente, se afogar na piscina por um descuido, não ligou, estava no celular e deixou. Essa pessoa vai responder por crime de omissão. Isso tem tudo a ver com o versículo 3:18. Profeta que é profeta, estamos falando de Ezequiel, precisa de pregar a palavra.
Senão você vai responder por um crime de omissão. Eu estou tentando ser enfático, não podemos perder essa característica, profeta de Deus. Você que está do outro lado também é um profeta, não precisa de ter uma carteirinha, você aceitou. O Espírito Santo de Deus está aí, dentro de você. E quando você não fala de Jesus Cristo, que ele veio para salvar, o Espírito Santo muitas das vezes até te convoca, vai, pregue, você não prega, é um crime. Crime de omissão. Por favor, se atente a isso. Por favor, crente. Então Deus levanta profetas em momentos difíceis. Assim como levantou Isaías, assim como levantou Jeremias, Ezequiel, Daniel. Continua levantando homens e mulheres em tempos difíceis. Não podemos ser iguais aos falsos profetas. Existem falsos profetas em nosso meio. Gente que vive adivinhando piques, irmão. Qual que é a edificação dessa miséria? O que isso traz de benefício ao corpo de Cristo? E tem gente que ainda dá bola para isso. Falta de Bíblia, falta de ensinamento, porque o Espírito Santo está me usando e já usou pessoas para falar. Não vem de Deus esses troços em nosso meio. Isso não é um atalaia. Isso não é um profeta. Profetas tentando arrancar dinheiro a todo custo. Vivem de profetadas, falando o que Deus não falou, não ensinando o povo, não redarguindo ao povo, não exortando. Vamos voltar. Então você é um atalaia. E eu coloco aqui, irmãos, Navi. É claro que ali é a palavra hebraica, que significa profeta, Navi. Repita comigo, Navi. Não estou enxergando muito bem. Ah, mas eu sou precavido? Eu sou muito precavido. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tira um print. Navi. Navi. Profeta no hebraico. Navi. Navi. Tá? Importante você anotar e ter, irmão, já uma certa convivência com os originais, tanto do hebraico como que o grego, tá? Continuo. A importância do testemunho. Eu deixo duas passagens bíblicas entre tantas, né? Eu falo aqui, irmãos, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Vamos ler. Não dá para dissociar, crente. Não dá para dissociar o testemunho. Parece que não está mais valendo para os nossos dias, né? 4 e 9 vai dizer o seguinte. E ela disse ao seu marido, olha aqui, uma mulher disse, a sunamita disse, 2 Reis 4 e 9, eis que tenho observado, olhado, visto, que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Oh, glórias a Deus, irmão. Quem que era esse homem? Eliseu. Testemunho. Eu estou vendo, eu estou observando. O que ele fala, ele vive. O que ele prega, ele vive. Também deixei Levítico, vamos lá no Antigo Testamento, Levítico 9, Levítico 20, versículo de número 7. Levítico 20, versículo 7. Vai dizer o seguinte, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Há uma exigência de Deus para nós sermos santos. Então, não posso dissociar, irmãos, a questão do testemunho, do caráter. Precisa, irmãos, de pregar também através das suas atitudes. Quem nós somos em nossos lares, no nosso trabalho, na nossa vida social. E não somente na igreja quando está profetizando, não. Volte para a lousa, tem muita informação hoje, hein? O profeta deve, né? Vou colocar o deve, falar em nome de Deus. Você vai falar, irmãos, o que Deus quer. E vamos se pautar aqui em Êxodo. Vamos lá, Êxodo capítulo 4. Muita Bíblia, né? Você já me conhece, né, alunos? Deus abençoe aí a irmã Cíntia,
irmão Adriano, pastor Joel, pastor Edinho, homens de Deus, mulheres de Deus, Deus abençoe ricamente. Todos vocês que estão assistindo, coloque nos comentários que você assistiu, viu, a nossa aula. Êxodo capítulo 4, versículo 14 e 16. Vai dizer o seguinte, ó. Olha que benção. Então, 4 a 16. Moisés entrou com uma desculpa, né? Homens e mulheres de Deus sempre têm algumas desculpas. Você tem alguma desculpa? Você não tem? Ok. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro. E vendo-te, se alegra em seu coração. E tu falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca. E com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Quem ensina é Deus. Quem manda é Deus. Você não depende de alguém. Moisés entrou com essa muleta, melhor Arão, fala melhor, não é você. Versículo de número 16. E falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca, e tu serás por Deus. Tá aqui, irmãos. É Deus que usa. E você fala em nome de Deus. Eu faço aqui, irmãos, uma correlação, depois eu entro aqui nessa palavra. O profeta, através de Deus, reconduz também o povo à obediência e denuncia as falhas. Eu vou colocar aqui plural. Ezequiel foi assim. Isaías foi assim. Enfim, os profetas maiores e menores. Deus continua levantando. Isso é o que, irmãos? Misericórdia. É a misericórdia de Deus. Precisa de haver profetas, irmãos, que corrijam o povo e reconduzam o povo naquilo que é ortodoxo, naquilo que é reto, correto, bíblico. Alguém está levantando, mas não é o Espírito Santo de Deus, não. Alguém está levantando profetas que estão distanciando as pessoas da palavra. Por acaso você já entrou em alguma igreja, que Deus me livre que seja a sua, que não tem mais exposição da palavra, e o cara lê um versículo aleatório, e agora, ó, vou fechar a Bíblia porque agora Deus vai me usar. Se prepara para as revelações do sobrenatural, do manto de Jeová. Tome cuidado. Isso é engodo. O que traz conhecimento e sustentação ainda é exposição da palavra de Deus. Por favor, vide aula passada que eu dei ao vivo, falando sobre isso daí. Por favor, precisamos de homens e mulheres preparados para reconduzir o povo, denunciando falhas. A igreja continua tendo falhas. E Deus continuará levantando por misericórdia homens. Eu não estou falando que não existe profeta. Existem. Mas grande parte dos que estão em evidência, não estou falando todos, por favor, sem citar nomes, mas boa parte que tem views, muitos views e likes, não são profetas de Deus, coisa nenhuma. São parte da falácia da prosperidade enganosa, dos piques, de umas línguas estranhas, de The King, não sei o que, The Power. Que coisa que é isso? Aonde estamos vivendo? O pentecostalismo genuíno, tradicional e clássico não tem nada a ver com essas aberrações antibíblicas. E eu ainda sou um atalaia de Deus aqui, por misericórdia. Deus seja louvado pela vida dos pastores que ainda, ao longo desse ano, nos chamaram para estar em vossas respectivas igrejas. Então, o profeta de Deus é levantado para denunciar o pecado e falha assim do povo. Parece que só tem benção. Parece que o povo de Deus está perfeito. Não estamos perfeitos, eu me coloco também. Nós precisamos de correções diárias. E voltando aqui, ó, assim como no antigo, Deus levanta os profetas em tempos difíceis, conforme eu avisei aqui em Ezequiel 3:18. Avise, pregue a obediência e a denúncia, a falha, o que nós devemos profetizar e pregar. No antigo, o Espírito Santo não era residente.
Grava esse termo teológico aí, escreva. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era residente. Posso dizer assim, para você entender, era em conta-gotas. Um pouquinho Sansão, um pouquinho Davi. Não era residente. No Novo Testamento se torna residente a partir do derramar, não é mais conta-gotas, do derramar, e derramarei, diz o profeta Joel. Derramar. Grava esse termo bíblico. A partir do derramar, que foi em Atos 2, lá no cenáculo, para mais ou menos 120 discípulos convertidos. Eu preciso de frisar isso daqui, senão vão banalizar. Estão banalizando que dom Deus dá para qualquer um. Olha, irmão, Deus dá para qualquer pessoa. Deus não faz acepção. Não leve em conta o tempo de casa, eu só vou usar isso daqui a 30 anos. Não! Eu já vi jovens sendo profetas de Deus. Agora, precisa de ser convertido. Senão vai haver uma banalização dos dons. E não precisa a pessoa se converter, é importante o que ela vai falar. Não deveríamos ser assim. Eu frisei há minutos atrás a questão do testemunho, do caráter, precisamos de ter. E aí eu coloco aqui, ó, João Batista foi o último dos profetas, escreva aí. João Batista foi o último dos profetas no molde do Antigo Testamento. Vamos ler aqui Lucas 16 e 16, por exemplo, tá? Então gravou? João Batista é o último. Quem foi o último profeta nos moldes do Antigo Testamento? João Batista. Lucas 16 e 16, vai dizer o seguinte. Vamos lá, pegue sua Bíblia, irmão. Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então, a primeira parte do versículo, a lei e os profetas duraram até João. Profeta nos moldes do Antigo Testamento, foi João Batista. Então você vai ver aqui, por exemplo, o jeito de comunicar é o mesmo nos moldes do Antigo Testamento. Depois você não vai ver essa nomenclatura que eu vou pegar aqui. Exemplo, Jeremias 1 e 2, olha como que Deus falava. Vou pegar aqui Jeremias 1 e 2. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo de número 2. Abra sua Bíblia aí, crente. Você não está abrindo por quê? Só está anotando, eu preciso que você exercite. 1 e 2, para que exercitar? Para achar com mais facilidade, para manusear melhor essa biblioteca que você tem nas suas mãos aí. 1 e 2, a qual veio a palavra do Senhor? Eu quero só essa primeira parte. A qual veio a palavra do Senhor? A quem? No caso aqui, ao profeta Jeremias. Esse é o molde do Antigo Testamento. Eu vou fazer aqui, irmãos, um balanço agora. Vamos lá para Lucas 3 e 2. Olha que interessante. Grava, tá? Lucas 3 e 2. Vai dizer o seguinte. 3 e 2. Achou? Achou primeiro do que eu. Que benção. Isso daí me deixa feliz, tá? 3 e 2 diz o seguinte. Sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João. A mesma nomenclatura, o mesmo jeito. E veio a palavra de Deus a João. E veio a palavra de Deus a Ezequiel. E veio a palavra de Deus a Jeremias. Escute-me. Só mudou a questão dos moldes. Mas é Deus que usa o pregador, é Deus que usa o profeta para profetizar. Não é de vontade própria. Por favor, irmãos, não faça isso comigo. Então, João Batista é o último. E Deus se comunicava com João Batista da mesma maneira, se você não gostou das palavras moldes do Antigo Testamento, da mesma maneira do que tange a antiga aliança. E ali, começou, irmãos, com Cristo. Cristo começar a profetizar. Você vai ver ao longo desses 3 breves anos, 3 anos e meio, Cristo profetizando sobre a sua morte, sobre a sua vinda, sobre o que iria acontecer, sobre o que está acontecendo.
Então, Cristo é o primeiro profeta também, já nos moldes da maneira do Novo Testamento. Então, uma pergunta que não quer calar e nós vamos responder aqui. Aos cessacionistas, aos antibíblicos, sim, senhor, aqui tem um defensor do pentecostalismo atual, de que o Espírito Santo ainda continua operando, que Jesus ainda batiza no Espírito Santo, porque é a promessa de Deus. Ele continua batizando, continua distribuindo dons assistenciais, dons congregacionais, dons ministeriais. É claro, irmãos, que nem tudo que reluz é ouro. Então ainda existem profetas? Claro que existem. Claro que existem profetas. Eu queria ler aqui, irmãos, alguns versículos. Por exemplo, segundo Pedro, vamos lá. Muita Bíblia, né? Hoje tá muita Bíblia. Peguei para ler Bíblia, hein? Segundo Pedro, se você achou, ok. É capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Vai dizer o seguinte: para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e o Salvador, mediante os vossos apóstolos. Ele faz aqui, irmãos, um equilíbrio. Pedro fala, ó, usou no antigo e está usando agora. Usou a Jesus e está usando os apóstolos, inclusive ele. Está aqui, ó, Pedro, é uma profecia literária inspirada pelo Espírito Santo. Ainda, Judas, vamos para o último livro, Judas 17, 18, vai dizer o seguinte: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, a quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. O que é isso? Profecia. Ditas por quem? Pelos apóstolos. Aonde? Na nova aliança. Na nova aliança. Ainda outro versículo respondendo: existem profetas no Novo Testamento e na dispensação da graça, nós vamos voltar a falar sobre esta chave hermenêutica chamada dispensação. Nós somos dispensacionalistas, ou grande parte dos alunos, com exceção dos 2, 3, respeitando eles, são aliancistas, mas grande parte dos nossos alunos do Instituto El Shaddai são dispensacionalistas. E nós somos dispensacionalistas e cremos que estamos na dispensação da graça. Ainda há profetas em nosso meio? Sim. Deus levanta? Com certeza. Batiza? Com certeza absoluta. Mais um versículo bíblico, segundo, nós vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 8. Porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra de ciência. Versículo de número 28, 12 e 28. Veja, é o mesmo Espírito. E a uns Deus na igreja, primeiramente apóstolo, e segundo lugar, profetas. Aqui, irmãos, já é dom ministerial. Eu preciso que os irmãos entendam que acerca dos dons, no capítulo 12, Paulo dá show de explicação, você vai entender que o Espírito Santo continua distribuindo esses dons, ok? Você vai ver que ele vai dar segunda utilidade, não é para qualquer um também, ou de qualquer jeito. Versículo de número 7, 12 e 7. Mas a manifestação, gosto muito dessa palavra, manifestação, não é todo dia que o Espírito Santo vai usar. Eu sei que isso daí choca um pouco até com alguns colegas que eu tenho no ambiente ministerial, porque a grande impressão que essas pessoas passam, ditos obreiras e obreiros do Senhor, é que Deus só usa eles e é todo dia. Todo dia ele tem profecia. É manifestações. Como que fica a Bíblia? Ah, mas ele é usado. Eu não sei se é o Espírito Santo de Deus. Coloco no ambiente de dúvida assim, todo dia? Por quê, irmãos? Aí vai deixar de glorificar a Deus para glorificar, e por que não dizer idolatrar homens. É o que está acontecendo no meio pentecostal.
Então a manifestação, versículo 7, do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo também não vai te dar um dom que você não vai usar, irmão. Que é o dom de sabedoria, dom de conhecimento, mas não gosta de Bíblia, não gosta de escola dominical. Fala que aula de teologia esfria, que aula de teologia é para herege. Irmão, Deus não vai te dar esse dom, não. Porque não vai ser útil para você. E escreve aí respondendo: existe profetas nos moldes do Antigo Testamento? Não. Mas o Espírito Santo continua distribuindo dons, Jesus continua batizando, e ainda existe profetas, conforme eu li ali em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, e colaborando com esse versículo, vamos para mais um, Efésios, que você já conhece, vamos para Efésios 4 e 11. Muito conhecido. Diz assim, ó: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas. Jesus Cristo continua levantando e separando, agora aqui, dons congregacionais. Por isso que eu gosto dessa palavra. É para todos. Todos. Batismo no Espírito Santo. Para todos. A Bíblia atribui isso. Joel fala sobre isso. Atos dos Apóstolos fala sobre isso. Agora, dons ministeriais, nem todos. Mas percebe-se, irmão, que tem algumas denominações que tem tanto cacique para pouco índio. Parece que grande parte dessas pessoas querem serem profetas, pastores. Não quer ser servo, não. E se esqueça que um profeta, um pastor, continua sendo servo, ou mais servo ainda. Será mais cobrado no grande dia. Por favor, anota esses versículos. Existem profetas? Claro que existe, nos moldes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, sem dúvida nenhuma. Agora, existem também falsos profetas. Falsos profetas. E eu vou deixar, irmãos, para não deixar muito longa esta aula, já vamos para quase 40 minutos que você está aí do outro lado. Nós vamos falar na próxima aula. Embates, por exemplo, entre profetas de Deus e falsos profetas. Vou tentar fazer aí uma ligação entre Jeremias e Ananias, profeta Micaías, entre outros profetas. Porque ser popular e estar na crista do meio pentecostal é não falar mal de ninguém. E nós não devemos falar mal de ninguém mesmo, mas denunciar pecados, sim. Denunciar pecados. Pecados, irmão. Por favor, Deus continua levantando para que haja temor, para que a pessoa venha a ser reconduzida à palavra de Deus. Existem falsos profetas? Existem. Base bíblica? Nós vamos te dar na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos os nossos amados alunos do Instituto El Shaddai. Se você ainda não é um aluno, você pode também pegar o nosso contato aí na descrição dessa videoaula e fazer parte desta grandiosa família. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.